O mundo do futebol está de luto com a confirmação da morte do jogador Diogo Jota, de 28 anos, ele que defendia o Liverpool da Inglaterra e a seleção portuguesa. O Diogo Jota faleceu nesta quinta-feira, dia 3 de junho de 2025, em um acidente de carro que aconteceu na Espanha. Ele viajava acompanhado do irmão dele, que está aí na tela, o André. O André também era jogador de futebol, defendia o Penafiel, um time da segunda divisão de Portugal. De acordo com as informações das autoridades, o carro em que os dois estavam tentou uma ultrapassagem e nessa tentativa um dos pneus furou. O veículo acabou batendo, se chocando com o guarda-reio ali no canteiro central da pista e pegou fogo e os dois morreram. Essa imagem que está na tela é do casamento do Diogo Jota, que aconteceu há menos de 2 semanas. Ele se casou e ele era pai de 3 filhos. A criança, o filho mais velho dele, de apenas 4 anos. Então, sem dúvida nenhuma, uma tragédia que abala o mundo do futebol. Olha como ficou o carro do Diogo Jota depois desse acidente que aconteceu na Espanha. Ele passou por uma cirurgia, então foi recomendado que ele não viajasse de avião. Por isso ele pegou o carro, ele estava na Espanha e ele estava indo até uma cidade onde ele pegaria um barco para ir para o Reino Unido. E aí nesse acidente, ele infelizmente morreu aos 28 anos, jogador do Liverpool da Inglaterra, jogador também da seleção portuguesa, uma notícia que deixa o mundo todo de luto. O, o Diogo Jota havia sido campeão inglês e campeão da Liga das Nações, campeão inglês pelo Liverpool, campeão da Liga das Nações pela seleção de Portugal. Então, sem dúvida nenhuma, uma notícia muito triste que infelizmente foi confirmada nesta quinta-feira, dia 3 de julho de 2025. No mundo do esporte, no mundo do futebol, outros jogadores também perderam suas vidas em acidentes. Começando aí pelo Kleber Santana, meio-campista que passou por Flamengo, São Paulo, Santos, jogou no Atlético de Madrid da Espanha. O Kleber Santana faleceu em um acidente, no acidente de avião, né, do avião da Chapecoense, em novembro de 2016. Ele foi uma das vítimas fatais daquele acidente. Sem dúvida nenhuma, foi uma grande perda para o futebol brasileiro. Outra grande perda para o futebol brasileiro vai aparecer aí na tela: o Fernandão, ídolo do Internacional, jogou também pelo São Paulo. No Inter, ele conquistou a Copa Libertadores da América e o Mundial de Clubes em 2006. Jogou também no São Paulo, no Goiás, e ele morreu no dia 7 de junho de 2014 em uma queda de helicóptero. Fernandão estava no helicóptero que caiu, ele não resistiu a esse acidente lá em 2014, dias antes do início da Copa do Mundo de 2014, que foi no Brasil. Laudo posterior mostrou que houve falha do piloto e esse acidente terrível que causou a morte do Fernandão, o piloto também morreu nesse acidente. Vamos para o próximo caso que também repercutiu muito, a morte do atacante Emiliano Salá. Ele que era um atacante argentino, ele defendia o Nantes da França e ele foi contratado pelo Cardiff City do país de Gales. Em janeiro de 2019, ele viajava em um avião que caiu no Canal da Mancha. O corpo dele foi encontrado semanas depois e essa imagem é do avião no fundo do Canal da Mancha. Houve comoção também mundial. Era a aeronave que ele viajava. Houve comoção mundial na morte do Emiliano Salá lá em janeiro de 2019. E vamos para o próximo caso, que também repercutiu bastante aqui no Brasil. Esse é mais antigo, só quem tem mais de 30 anos vai se lembrar. É o Denner, atacante que jogou, foi revelado pela Portuguesa, jogou também no Grêmio e no Vasco, e ele morreu no dia 18 de abril de 1994 em um acidente de carro no Rio. Esse acidente com o Denner aconteceu dias antes da morte do Ayrton Senna, que foi no dia 1º de maio daquele ano.
O Denner viajava para o Rio de Janeiro com o empresário, ele dormia no banco do passageiro da Mitsubishi branca dele quando houve esse acidente e ele não resistiu. De acordo com as informações do laudo do IML da época, o Denner morreu asfixiado pelo cinto de segurança. Ele abaixou o banco numa posição quase de cama e quando houve a colisão com uma árvore, já na cidade do Rio de Janeiro, eles partiram de São Paulo para o Rio. Quando houve essa colisão, o cinto de segurança prendeu no pescoço dele e ele morreu asfixiado. Ele era considerado um dos principais talentos do futebol brasileiro nos anos 90 e infelizmente morreu de forma trágica. Esses são alguns casos que repercutiram bastante ao longo dessas últimas décadas. E está aí de novo na tela o Diogo Jota, jogador do Liverpool. E para você que assistiu até aqui, deixe o seu comentário e até o próximo vídeo. Valeu, tchau!